Isaías capítulo 40. Vamos ler o verso 12, 13, e assim eu vou dizendo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu na medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações, versículo 15, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. 17, todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. 29, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. E o 31 para finalizar: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você pode fechar seus olhos agora? Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença em oração, Pai. Está aqui a Tua palavra, Senhor, e ela é tão maravilhosa, ela é tão boa, e percebemos aqui, Senhor, nesse texto, Senhor, a Tua soberania, o Teu poder, a Tua grandeza, Deus. E aqui estamos para declarar o quão Tu és grande, o quanto Tu és maravilhoso, o quanto, Senhor, Tu és perfeito e não tem nada além de Ti. Pai, nós somos apenas homens, meros homens mortais, falhos, cheios de defeitos e muito questionadores, muitas vezes. Mas nesse momento aqui, Senhor, eu quero tão somente exaltar o Teu nome diante do Teu povo, diante da IAP, diante dessa igreja, Senhor, que veio aqui, Senhor, para exclusivamente adorar o Teu nome, para exclusivamente ouvir a Tua voz, para dar a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, perdoa, Senhor, todas as nossas precipitações, perdoa, Senhor, quando nós falhamos. Perdoa-nos, ó Pai, quando muitas vezes, Senhor, nós não nos sentimos, Pai, capazes. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós pensamos tantas coisas que muitas vezes, Pai, não estão escritos, ó Deus, nos Teus scripts, Senhor. Mas nessa noite nós queremos declarar que o Senhor é o único Deus, e nós dependemos do Senhor para todas as coisas das nossas vidas. Sem Ti em nós, Pai, nós não somos nada. Ó Deus, sem a Tua direção nós estamos perdidos, sem a presença do Teu Espírito em nossas vidas, Pai, ó Deus, nós não sabemos para onde ir. Por isso nessa noite, mais de Ti, Senhor, em nós, mais do Teu Espírito, Senhor, enche esse lugar, enche cada vida, cada alma do Teu Espírito nessa noite, da Tua unção, de uma renovação. Oh Espírito de Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Quero trazer como tema essa mensagem: como renovar nossas forças. Queridos, esse texto que o profeta Isaías, ele começa a narrar, começa a falar e escrever, é um texto que realmente, puramente, é um texto que é central para glorificar o nome do Senhor. O versículo 12 ele fala assim: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balança.
É uma pergunta, há uma indagação, há um questionamento aqui. O profeta faz essa pergunta: quem foi que mediu na concha da sua mão as águas? Gente, se você for observar, você que estudou, você sabe que a terra ela é composta de 70% a 75% de água. Existem muitas águas, mais água do que terra. Então, se a gente for analisar e ver toda essa imensidão de água, tanto o mar quanto os rios, né, os lençóis freáticos, é água, é muita água. E quem pode medir, né? Aqui nós temos um copo de aproximadamente 200 ml de água. E se você observar, né, como é que eu posso com um copo desse medir toda a água que existe no mar, ou seja, pegar. Se eu fosse esvaziar o mar hoje, não teria condições com um copo desse ou com as minhas mãos. Mas o profeta ele faz uma comparação. E ele está dizendo aqui, ó, ainda que ninguém consiga fazer isso com a sua mão, que não tenha o poder, que não tenha a capacidade, Deus pode, e Ele tem o controle de tudo isso, porque Ele mesmo criou, foi Ele quem fez, foi Ele que deu origem a todas as coisas. Esse versículo aqui é uma metáfora poética que enfatiza a grandeza e o controle absoluto de Deus sobre toda a criação, usando imagens como medir as águas com um punho e pesar os montes e balanças. Isso aqui é uma forma figurativa de transmitir a ideia de que Deus é supremo e soberano. Então ele está trazendo aqui realmente, apresentando realmente aquele que pode todas as coisas, aquele que tem o poder em suas mãos. Ainda que você entrou aqui hoje totalmente sem controle algum da sua vida, ainda que você entrou aqui hoje sem, talvez perdido emocionalmente, talvez você entrou aqui hoje sem saber o que fazer amanhã, mas eu quero te falar uma coisa: o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que o profeta Isaías está mencionando, é aquele que tem poder de mudar o teu destino, é aquele que tem poder de mudar a tua vida, é aquele que tem poder de mudar a tua história, é aquele que tem poder de mudar o amanhã, é aquele que pode transformar e fazer nova todas as coisas. O versículo 13 fala: mas quem guiou o Espírito do Senhor e como seu conselheiro o ensinou? Quem foi que guiou o Espírito de Deus? Nós entendemos que o Espírito de Deus é quem nos guia, sim ou não? O Espírito de Deus nos guia, nos consola, nos conforta, nos direciona. Aí ele fala: mas quem é que guiou? Quem foi que guiou o Espírito do Senhor? E como o seu conselheiro o ensinou? Quem foi que guiou o Espírito de Deus? Quem foi que foi o conselheiro de Deus para alguma coisa? Nós precisamos de alguém para nos aconselhar, sim ou não? Nós precisamos de alguém mesmo, literalmente um mentor, um conselheiro, um psicólogo. Nós precisamos de um pastor, precisamos de alguém que tenha uma capacidade, ou chamado, ou dom, para poder dar alguns aconselhamentos, a pessoa mais sábia, mais idosa, que já viveu e tem experiências. Mas quem foi que guiou o Espírito de Deus? Quem foi que deu conselhos e ensinou a ele para fazer todas as coisas? Deus era e sempre será. Não existe outro além dele, não existe outro ser acima dele. Grandeza e onipotência de Deus, essa é a imagem que Isaías aqui ele vem nos mostrando. Isaías destaca, a superioridade e a incompreensibilidade de Deus em relação aos seres humanos. Gente, se a gente for observar, eu já ouvi muitas pessoas falando: quem foi que criou Deus? Quem foi que fez Deus? A Bíblia diz que Deus é e sempre será. Nunca existiu um Deus e nunca haverá outro além dele. Ele é e acabou. Então, a Bíblia diz que Deus já existia antes da fundação do mundo. Deus sempre foi e Ele sempre será. Não haverá um que substituirá Ele.
Ele nunca substituiu o outro, porque não existe ninguém que vai chegar ou vai ser maior do que Deus. Deus é o único ser supremo, superior, e por isso muitas vezes, muitas pessoas não conseguem compreender de onde Deus veio, a origem do Senhor, e ninguém nunca vai poder estudar a Deus. Alguém fala assim sobre o nome teologia, e teologia, muitas pessoas dizem que o significado é o estudo de Deus, mas ninguém estuda Deus, porque Deus não pode ser colocado em um tubo de imagem, Deus não pode ser colocado em nada para experiência. Agora, a teologia, ela representa, o significado dela, o estudo sobre Deus, não o estudo de Deus. Eu posso estudar um carro, posso estudar uma peça, posso estudar esse computador, posso estudar um microfone, eu posso estudar qualquer coisa, mas Deus ninguém pode estudar. Nós podemos estudar sobre Ele, sobre as coisas dEle, sobre os atos dEle, sobre o que Ele fez, sobre a criação, sobre tudo, sobre você. Aí nós podemos estudar, porque você foi criado por Deus para a glória do Senhor. Amém? A pergunta retórica feita aqui sugere que ninguém pode dar conselhos a Deus ou ensiná-lo, pois Ele é Criador supremo e soberano de todas as coisas. Então, o versículo 14, ele fala assim: com quem tomou ele conselho? Que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Aqui também esse versículo, ele faz parte do discurso que destaca a grandeza e a onipotência de Deus. Isaías 40, esse capítulo é conhecido por conter passagens que enfatizam a superioridade de Deus sobre todas as coisas e sua sabedoria insondável. Esse capítulo todo vai falar sobre a soberania, sobre o poder, sobre toda a força que Ele tem. O versículo 15, ele começa também a dar uma sequência dizendo: eis que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde. Presta atenção, Deus compara aqui as nações como uma gota dentro de um balde. Então imagine, isso porque na verdade até uma gota para Deus, nem em comparação a Ele, nem pode fazer conta disso, né? Mas o profeta está trazendo pelo menos uma analogia aqui, e para a gente que uma gota é tão, às vezes tão pouca, né? Uma gotinha, fala assim: me dá uma gota de café. Ninguém vai pedir uma gota de café, né? Vai pedir um cafezinho, que pelo menos tem um dedo, 2 dedos assim. Me dá uma gotinha de café, me dá uma gotinha de suco, me dá uma gotinha de água. Ninguém pede isso. Me dá um pouco de água, me dá. Mas uma gota é muito irrisória. Você não vai matar a sede com uma gota de um suco, de uma água, não vai. Então, mas assim ele ainda compara aqui, ele fala assim: olha, eis que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde, ou seja, dentro de um balde de 100 litros, você colocar uma gota, o que representa ali dentro? Não é? Não representa nada. A gente fala assim: meu Deus, só isso? O que é isso aqui? Se você vê o balde até pela metade, você fala assim: o balde não está completo. Imagine uma gotinha dentro de um balde. Ainda segue dizendo assim: e como o pó miúdo das balanças, eis que Ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Aqui nesse versículo, o profeta Isaías está descrevendo a magnitude e a majestade de Deus. Ele compara as nações, as ilhas, a uma gota de um balde e a um pó miúdo que estão nas balanças. Sabe que quando o comerciante ou alguém vai pesar alguma coisa ali e vai colocando, né? Fica aquele pozinho ali na balança que cai na bandeja. Ele está comparando isso. Ele não está falando que está colocando dentro do saco, não. Ele está falando aquele pozinho que vai caindo ali sobre a balança. Assim, ele compara as nações a isso. E olha que hoje a gente sabe que existem várias nações do mundo e bilhões de habitantes nelas. Sim ou não? É muita gente. É uma quantidade imensa de pessoas que estão vivas, muitos que já morreram, mas assim, hoje, todo o globo terrestre compõe, né, é composta por milhares, por bilhares de seres humanos, onde estão em movimento o tempo inteiro,
que muitas vezes são cientistas, são pessoas formadas academicamente, são pessoas que têm um conhecimento vasto, pessoas que não estudam, pessoas que não sabem nada, mas tem muitas pessoas que sabem mesmo, estão desenvolvendo coisas boas, projetos maravilhosos, estão avançando, estão crescendo. Mas com relação a tudo isso, Deus compara as nações como uma gota dentro de um balde. Sabe o que Ele está dizendo aqui? Que ainda que alguém saiba de alguma coisa, ou possa alguma coisa, ele não é nada diante do poder de Deus. E sem Deus, ele não é ninguém. Sem Deus, eu não sou ninguém. Sem Deus, você não é ninguém. Isso aqui ilustra a ideia de que Deus é infinitamente maior e mais poderoso do que todas as nações, do que todas as ilhas e todos os lugares. Aqui eu vejo, quando ele fala de nações, ele não está falando apenas de espaço geográfico, mas está falando de pessoas, literalmente. Porque o espaço geográfico, ele não fala: olha, Criador, eu estou com um problema contigo. Olha, Criador, me muda daqui para tal lugar. Olha, Criador, eu não gostei de ser árvore, eu não gostei de ser água, eu não gostei de ser terra, eu não gostei de ser isso, eu não gostei. Não há um questionamento entre a criação, a natureza, mas muitas vezes há questionamentos dentro de nós. Você questiona, nós questionamos: Senhor, por que isso, por que disso, tal. E muitos se colocam lá em cima, são orgulhosos, são prepotentes, são disseminados. E Deus é aquele que estabelece reis e que tira reis. Deus é aquele que coloca governos e tira governos. Deus é aquele que exalta e aquele que abate, aquele que diminui e levanta. Ele tem o poder de todas as coisas. Então eu quero falar uma coisa para você, queridos. Há uma grande necessidade minha e sua, da igreja hoje, acreditar no Deus que você serve, no Senhor da sua vida, naquele que você entregou a sua alma para Ele. Há uma grande necessidade de compreendermos, de sabermos o poder que Deus tem em nossas vidas. Nós não podemos realmente viver uma vida de cristãos, dizemos que servimos ao Senhor, que amamos a Ele, que entendemos quem é Deus, mas na verdade não conhecemos Deus de verdade. Você lembra da história de Jó? Jó, ele faz uma declaração muito forte, porque a Bíblia fala, o próprio Deus diante de Satanás, Deus, ele fala para Satanás: olha, você tem visto, ele testifica sobre Jó, sobre a integridade de Jó, sobre a fidelidade de Jó. Ele era um homem íntegro, era um homem fiel, ele se desviava do mal. E a Bíblia fala que Jó, ele todos os dias, ele orava pelos seus filhos, ele fazia sacrifício, oferendas ao Senhor, para que os seus filhos, na verdade, se tivesse em algum pecado, tivesse feito alguma coisa, algum delito contra Deus, para que o Senhor perdoasse a vida dos seus filhos. Só que em um determinado momento da vida de Jó, quando Satanás vai lá e bagunça toda a vida de Jó, toca nele, traz a doença, ele perde filhos, perde animais, perde fazenda, perde toda a sua riqueza. E depois de uma certa situação, ele chega e fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Olha, presta atenção aqui, olha a declaração que Jó faz: antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas Jó era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem fiel, se desviava do mal, orava, jejuava, pagava preço pelos seus filhos, pela sua família, tinha uma certa intimidade. A característica de Jó era a característica de um homem, de uma pessoa que realmente conhecia Deus de verdade. Porque ninguém pode dar a alguém que não conhece, ninguém pode fazer alguma coisa por alguém, ou pedir alguma coisa a alguém que ele sabe que não vai poder fazer. Mas Jó, depois que ele passa por todo aquele vexame, por toda aquela provação, depois que ele perde tudo, e agora ele chega um momento na fase da vida dele que ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Hoje eu te conheço de contigo andar. Olha, gente,
É por isso que eu falo que a questão não é você estar muitas vezes no culto, é você estar dizendo que você é crente, levantando placa de que você é evangélico, que você é servo de Deus. A questão é você viver Deus. Você consegue fazer isso? Você consegue viver para Deus? Você consegue realmente ter intimidade com Ele e conhecer Deus realmente como Ele é? Porque muitas vezes o que parece que nos falta é essa vontade de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Essa igreja de hoje, do século 21, está totalmente longe de Deus, irmãos. Uma igreja que não tem vontade de orar. Uma igreja que não tem vontade de submeter e ser realmente um discípulo de Jesus. Uma igreja que não está aberta para ser corrigida. Uma igreja que não está aberta para ser exortada. Mas uma igreja hoje que só quer viver realmente daquilo que é conveniente a si mesmo. Eu só vou pegar a parte da profecia, pastor, mas a parte da exortação, dos meus compromissos, eu só quero os bônus, os ônus do cristianismo eu não quero. Eu só quero que alguém ore por mim. Irmãos, 6 oram por mim, é o crente 6 horas. Nós precisamos conhecer esse Deus que Isaías está falando aqui. Nós precisamos conhecê-lo de verdade. E quem quer conhecer a Deus de verdade, honra a Ele, obedecendo a sua palavra, obedecendo a Ele. E quem obedece a Deus, obedece todas as autoridades. Por que eu estou falando isso, irmãos? É porque muitas vezes tem coisas que a gente vê e a gente passa, e muitas vezes soa como se aquele que Deus coloca para ser autoridade não tem autoridade. Eu vou ser mais claro. Quantas vezes há convocações da igreja, está na igreja, no templo, e parece que nem ouvem. Parece que ninguém está falando nada. Não, pastor, não vou nem responder porque eu não posso mesmo. Não dão nem atenção. Parece que não tem ninguém falando, gente. Ei, presta atenção. Bênção de Deus, vida plena, só acontece quando estamos debaixo de princípio. Sem princípio não tem bênção. Eu não posso reivindicar de Deus alguma coisa que eu não estou vivendo no princípio. Eu não posso exigir, não vou nem dizer exigir porque a palavra não é essa. Eu não posso pedir a Deus algo que eu não estou vivendo. Porque aí outra parte que eu quero falar, que a gente só pega a parte boa da coisa. Deuteronômio capítulo 28 até o versículo 14, até o versículo 15, vai falar sobre todas as bênçãos. Se atentamente, só que o texto começa de uma forma, ou nos mostrando uma condição. Só que a gente pula a condição para pegar aquela parte que é conveniente. Aí ele fala lá, no versículo 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se, condição, de você ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer todos os mandamentos. Todos. Está disposto a viver os mandamentos, a obedecer os mandamentos, as regras, a viver dentro de um princípio? Aí fala assim: se ouvires a voz e obedecer todos os mandamentos que hoje te ordenam, então todas essas bênçãos virão sobre ti. Bendito será o fruto do teu ventre, que são os teus filhos. Bendito será a tua maçadeira. Bendito será, bendito será, bendito será, e bendito será, e bendito será. E as bênçãos virão sobre os filhos da obediência. Quer prosperar? Quer vencer? Quer conhecer a Deus? Obedeça. Tenha desejo pelo reino de Deus. Ah, pastor, mas a escola bíblica eu já conheço. Eu já sei a Bíblia. Mentira, ninguém conhece. Ninguém conhece a Bíblia.
Por mais que a gente leia a Bíblia e fala assim, olha, se todo mundo conhecesse a Bíblia, não teria mais de não sei quantos mil anos todo mundo estudando a Bíblia. Tem estudiosos, tem teólogos, tem pessoas realmente o tempo inteiro estudando o mesmo versículo. Tem gente que está estudando um ano inteiro o mesmo versículo. E eu vou te falar, e tem descoberto coisas, porque tem revelações de Deus, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. A escola existe para ensinar, e se eu não vou para a escola é porque eu não tenho interesse de aprender. Eu estou falando aqui no sentido geral, da escola bíblica dominical, da célula, do discipulado, do culto da palavra, do culto de celebração, do culto de jovens. Eu estou falando no sentido geral, irmão. Que bandeira tu está vestindo? Que camisa tu veste? De que igreja você faz parte? De que denominação você faz parte? Eu estou aqui te apresentando dentro da palavra um Deus que é poderoso, um Deus que é grandão, um Deus que é fiel, um Deus que é justo e tem um controle de todas as coisas. Eu estou falando de um Deus o qual nós precisamos servir com integridade e com fidelidade todos os dias. Com quem Deus tomou conselhos? Ou com quem nós precisamos tomar conselhos? Versículo 15, eu li? Eu li o 15? Mas se eu já li, eu vou reprisar aqui. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Ele está falando que eu e você, a nação inteira, seja pessoas simples, comuns, como reis, governadores, prefeitos, vereadores, senadores, os que legislam as leis, aqueles que criam as leis, aqueles que realmente regem a nação, regem as nações, todos eles não são nada diante do poder de Deus. Então essa passagem aponta a soberania, a supremacia de Deus sobre a criação e destaca a sua incomparável grandeza. Versículo 17, se você está com a Bíblia aberta, continue. Todas as nações são como nada perante ele, e ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. E às vezes a gente acha tanto, né? Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, não porque eu posso assim, porque eu sou melhor do que não sei quem, porque se eu fosse assim, fosse eu faria desse jeito, porque se fosse eu seria dessa forma. Ei, esquece. O se também é condicional, o se também é uma condição, e nem sempre aquilo que nós achamos é o que vai ser, e nem sempre aquilo que eu penso, como eu já pensei muitas vezes, porque se eu chegar nessa situação aqui, eu vou fazer isso e isso e isso, e não é assim, nem sempre é assim. Algumas coisas acontecem, outras não, porque nem sempre é como a gente quer, e principalmente quando a gente está fazendo algo com relação à obra, com relação ao reino de Deus. Então agora não é mais o que eu quero, e sim o que Ele quer. Não é o que eu estou vivendo, mas eu preciso deixar aquilo, como Paulo fala, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, eu preciso fazer o que Ele quer que eu faça. Eu preciso que a vida dele em mim me mude, me transforme, venha me reger, venha me conduzir, venha me levar, venha me curar, venha me saurar, venha restaurar o meu coração, venha restaurar a minha mente. Eu preciso estar realmente submerso, em submissão à vontade dele. Você realmente entregou o seu coração para Ele? Você realmente fez uma aliança com Ele? Será que realmente essa decisão que você fez foi uma decisão verdadeira? Porque se você não está vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus, você não entregou o seu coração, você não entregou a sua vida para Ele. Isaías declara todas as nações como coisa que não é nada. Isaías declara todas as nações como menos do que nada, e ainda ele fala assim, tudo vaidade em comparação com o poder, com relação a Deus. Queridos, essa linguagem aqui do profeta é uma linguagem poética, é usada para sobrelevar a imensurável superioridade de Deus sobre qualquer poder terreno ou nação. Então o poder de Deus está sobre todas as coisas. E quantas vezes
você tem um problema e você eleva esse problema, sobreleva esse problema e desfaz. Deus abençoe. E desfaz realmente da grandeza de Deus. Fale para quem está do seu lado assim: Deus pode realizar o impossível na sua vida. Fala assim: tudo aquilo que aparentemente é impossível, Deus vai mudar. Amém. Ainda que ele destaca que ele está muito além de qualquer coisa criada e é digno de todo entusiasmo e toda reverência. Se tem alguma coisa que a gente precisa fazer, ou o nosso estado diário deve ser um estado de entusiasmo, pastor Roberto. Devemos realmente nos entusiasmar mesmo com relação a Deus em nossas vidas, porque nós somos privilegiados, porque nós temos e podemos declarar e dizer que nós recebemos o Senhor em nossas vidas. Mas tem muitos lugares que eles não têm essa liberdade e esse conhecimento que você tem. Você hoje pode chegar em qualquer lugar e você pode declarar abertamente, ainda você pode declarar: eu sou servo do Deus vivo, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. E isso é motivo de nos alegrarmos, né? E falar: rapaz, eu sou filho daquele que criou todas as coisas. Eu sou herdeiro, co-herdeiro, né? Por Jesus Cristo, da herança que realmente foi nos dada. Versículo 23, ele fala assim: o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Ainda que alguém se sinta, né? Ainda que alguns reis, que alguns governadores, governantes, ainda que alguns juízes, promotores, aqueles da capa preta se sintam, eu quero dizer que diante de Deus, nenhum deles são nada. Isaías continua salientando aqui a grandeza e o poder de Deus. O pastor está falando sobre a grandeza de Deus, é porque hoje o culto aqui é para engrandecer o nome dele. O culto aqui hoje é para falar da grandeza, do poder de Deus, da soberania de Deus. Esse culto aqui foi preparado para exaltar a Deus. Quando eu estava preparando a mensagem ontem, eu falei para Leila, eu falei: amor, eu não estou conseguindo. Ela: conseguindo o quê? Eu falei: eu não estou conseguindo preparar a mensagem. Ela falou: porque a palavra já está aí. Eu falei assim: não, mas nós sabemos, a gente pode falar qualquer coisa, sim ou não? Pode pegar um texto e falar. Mas eu falei: não. Ela falou: mas tem dias que a pessoa, nem todos os pregadores realmente vai sentir alguma coisa para pregar. Eu falei: Deus, eu não quero subir no altar sem poder sentir a tua presença e a unção do Senhor para ministrar. Eu não quero pregar algo mecânico, eu não quero ser apenas um pregador. Eu quero estar ali para te adorar. E o que sair dali do altar, seja para edificar, seja para tocar, seja para mudar, seja para realmente ensinar e alguém aprenda aquilo que está sendo ministrado. E veio esse texto de Isaías 40, eu falei: meu Deus, mas esse texto aqui é um texto que aparentemente não tem muita coisa para se falar, porque está falando, tem um questionamento, ele falando assim: e daí? Qual tipo de argumento eu vou usar, Senhor? E foi realmente uma luta para preparar essa mensagem. E eu falei: Senhor, eu estou em tuas mãos, na dependência total. Não Zan fale, mas o Senhor fale aos corações. Então, falando sobre o poder, sobre a grandeza de Deus aqui nessa noite, o profeta ainda ele faz uma narração, né? Como Deus tem a capacidade de reduzir os príncipes, os juízes da terra a nada, destacando que nenhum ser humano ou autoridade terrena está acima do poder e da soberania de Deus.
Essa passagem, ela reflete a mensagem central do capítulo 40, que é mostrar a supremacia de Deus sobre todas as nações e a confiança que nós, que você, que todos os cristãos devem depositar nele como o Deus soberano e todo-poderoso. O que é que está te fazendo temer? O que é que tem te colocado medo? O que é que te traz temor? Ah, pastor, eu tenho morro de medo de ficar doente, eu tenho morro de medo de morrer, eu morro de medo de quebrar, eu morro de medo de não conseguir passar na faculdade, eu morro de medo de meu casamento não dar certo, eu morro de medo disso, eu morro de medo daquilo, eu morro de medo de amanhã não ter o pão para comer, eu morro de medo disso, daquilo. Quantos medos! Medo de tomar uma decisão. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, né, pastor Roberto, e falar sobre o livro. Eu escrevi a primeira edição, primeiro volume, né, primeira edição do livro Teu Medo da Derrota, foi impresso, e eu comecei realmente a preparar um e-book, preparei um e-book, o pastor Roberto também me deu um apoio aí, uma força, e lancei, está em lançamento na verdade, o e-book, não é livro impresso, é um e-book, é digital, e tem um projeto com esse livro. O projeto é para a obra, para o reino de Deus, tá? Eu não vou falar, direcionar aquilo para que vai servir, mas eu quero dizer que a venda desse e-book vai ser convertido para a obra de Deus, amém? Então é o segundo volume desse livro, Teu Medo, Tua Derrota. Então, para as pessoas que estão vivendo um momento de medo, uma crise de pânico, de ansiedade, quem está com medo de alguma coisa, vale a pena você adquirir o livro, depois procurar. A gente tem lá na plataforma Eduz, é isso? Está lá, eu posso passar o link, você vai lá e depois dá uma olhadinha, sem compromisso nenhum, mas se quiser comprar vai ser para a glória de Deus, amém? Então, tem muitas pessoas que precisam realmente confiar em Deus, depositar sua confiança nele. O salmista Davi, ele foi um homem um jovem que ele escreveu muitos salmos de confiança em Deus. Ele teve muitas experiências maravilhosas, e ele pôde escrever, ele pôde deixar registrado, e você também pode. Ainda hoje talvez não vai entrar mais na Bíblia, mas vai entrar na sua história. Alguém vai falar assim: aprendi algumas coisas com o pastor Roberto, ele me ensinou a confiar em Deus. Eu aprendi algumas coisas com o pastor Wellington, eu aprendi sobre viver uma vida liberta pela palavra de Deus. Aí cada um vai fazendo a sua história, cada um vai deixando o seu legado, cada um vai marcando, né, a sua vida e a vida de pessoas, porque o que nós fomos feitos e criados, na verdade, para marcar a vida de pessoas, mas não marcar com traumas, nada com algo negativo, mas sim com marcas de amor. Algo que eu posso fazer por Claudinho e falar assim, ele fala: rapaz, tio Zan, ele me ensinou isso, ele marcou a minha vida. Ou talvez eu possa olhar para ele e falar: rapaz, eu aprendi muito com você, Claudinho. E a vida é isso, nós precisamos marcar a vida de alguém. Você tem marcado a vida de alguém? De que maneira, de que forma? De que maneira você tem mudado a vida de alguma pessoa? Você já tocou em alguém hoje? Você já buliu em alguém hoje? Você já declarou? Porque o toque não é só o toque físico, também, mas não só o toque físico, mas uma palavra, uma mensagem que você possa ter passado para uma pessoa e ela estava lá te aguardando, ou aguardando a palavra de alguém, estava lá talvez precisando daquele momento, e você é como um canal de Deus, né? Como um canal que Deus fala assim: eu quero te usar para você tocar em alguém, para você liberar uma palavra profética, para você liberar uma palavra de ânimo, uma palavra de cura, apenas um sorriso, e você vai tocar a vida de alguém. Como renovar as nossas forças? Como você pode ter as suas forças renovadas? Não há uma outra maneira de renovarmos a nossa força se não for através da palavra de Deus, se não for através do Senhor em nossas vidas, se não for através do Espírito de Deus em nossas vidas. Porque nos momentos de angústia, o salmista Davi, ele olha, né?
O Senhor é meu refúgio, Salmo 46. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O salmista Davi, ele vem no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Que coisa maravilhosa é você poder confiar no Deus Todo-Poderoso. E ele faz declaração no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Gente, você sabe realmente como confiar em um Deus vivo e poderoso. Não é só você dizer que é, mas você, além de estar presente, de buscar, de invocar Ele enquanto está por perto, você fazer suas declarações e você realmente mostrar totalmente dependência dEle. Senhor, não, a minha vida está um caos, eu estou passando por essa aflição, eu estou passando por esse problema, mas eu sei que Tu me sondas, eu sei que Tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Sabe o que é? No momento da angústia, no momento da dificuldade, no momento da privação, você elevar os seus olhos para Ele e falar: Senhor, eu creio no Teu poder, eu creio no Senhor, eu creio que Tu vai mudar a minha história, eu creio que Tu vai mudar essa situação, eu preciso de Ti, Senhor. E Ele vai falar: filho, filha, eu estou contigo. Jesus disse: eis que estarei contigo ou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se tem uma palavra que não cai e que não vai cair, é essa palavra do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. O versículo 31, eu vou fechar a mensagem. Toma um copo de água. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas... Não ouvi. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas... Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Como poderemos renovar as nossas forças? O 31, ele é categórico. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ei! Serão renovadas as forças de quem? Se você não esperar, não vai ter as forças renovadas. Mas se você esperar. O que esperar, pastor? É eu ficar parado no lugar esperando acontecer? Não. É esperar em movimento, mas esperar acreditando. É você continuar exercendo a tua função. É você continuar fazendo aquilo que você precisa fazer. Pastor, mas eu estou fazendo e nada está dando certo. Pastor, eu estou fazendo isso, mas não estou vendo resultado. Continua fazendo, mas esperando em Deus. Continua trabalhando, mas esperando em Deus. Se agora não deu certo, vai dar certo. Ele fala aqui sobre esperar, renovação das forças. Ele fala sobre subir, fala sobre asas, sobre águias, fala sobre correr, fala sobre não se cansar, sobre caminhar, não se fatigar. E o interessante dessa mensagem aqui, para fechar, é que ele traz, depois de exaltar a Deus, de falar da sua soberania, da sua grandeza, ele agora vem trazendo algo para mim, para você. Primeiro começa elevando ao Senhor em adoração, mostrando que não existe ninguém maior do que Deus, não existe problema maior do que Deus, não existe nada além do Senhor.
E depois disso, aí ele fala: agora você, homem, que é limitado, que tem problemas, que sofre as suas angústias, que passa por privações, que se cansa, que corre, que às vezes anda fadigando, não aguento mais, eu vou desistir, eu vou parar, não dá certo, Senhor, manda outro no meu lugar. Aí o profeta fala assim: ó, você já sabe quem é Deus, você sabe que Deus não consultou ninguém para ser Deus e para fazer o que Ele faz. Agora eu quero falar algo para você. Aí ele traz uma simbologia da águia, porque a águia, dentre tantos animais bonitos, né? A águia não é tão bonita, né? Mas é um animal interessante para fazer uma aplicação nisso aqui. E ele fala sobre a águia, porque a águia, ela é o símbolo do otimismo. A águia é o símbolo da garra, da força, de foco. Quem espera no Senhor deve ter um entusiasmo indestrutível. Aí a gente consegue ver muitas pessoas, né, principalmente na área de coach, que é muito comum. Você é águia ou você é galinha? Você é águia ou galinha? Aí todo mundo: não, eu sou águia. Não, eu sou águia, rapaz. Mas será que são águias mesmo? Ou é só águia na nomenclatura? Ou é só águia porque acha, porque os outros estão falando? E às vezes nós vamos com os outros porque nós estamos indo justamente com a massa, porque a massa está falando aquilo, mas não tem experiência nenhuma. Não seja águia apenas porque você sabe que a águia voa longe, mas seja águia por causa do otimismo da águia. Ainda que na sua fase, e a águia tem um momento da vida dela que ela passa um momento crucial, que é o momento da renovação das suas penas, do seu bico, acho que também das garras, né, das unhas, onde ela sabe que ela vai entrar em um processo dolorido na sua vida. Mas eu acho que algumas pessoas nesse processo de dor, a tendência dela é descer, é cair, é se abater, é entrar em desespero, é se prostrar, é entrar na zona de conforto, porque na hora da dor, na hora do sacrifício, na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora dos sentimentos negativos, o que faz, ou que a nossa mente, que o nosso corpo quer fazer, realmente é fazer corpo mole. Eu quero que você entenda isso aqui agora. A águia, ela vai chegar uma certa fase da sua vida, que agora ela precisa se isolar, ela precisa ir para um lugar onde ela possa ficar sozinha e vivendo realmente aquele processo. Muitas vezes nós estamos passando por um processo e nós envolvemos muitas pessoas no processo, quando o processo é só nosso, quando o processo é só seu, quando o processo é individual e a gente quer fazer o processo ser coletivo, quer que todo mundo sinta: minha amiga, meu amigo, meu irmão, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo, para que as pessoas realmente, como se elas fossem compartilhar ou viver o nosso processo. O processo da águia individual. Se você é um crente águia, você vai precisar viver o seu processo individualmente, porque Deus, Ele não vai te deixar sozinho. Aqui a águia, ela tem umas asas mais compridas do que o próprio corpo. Aí talvez, se a gente olhar a proporção da asa, o tamanho da asa, que é maior do que o corpo, fala assim, é desproporcional para o corpo dela. Mas Deus não cria nada errado, Deus não faz nada errado, não tem nada desproporcional na sua vida. Tudo que está em você foi calculado. Se Deus te deu alguma coisa, foi calculado por Deus. Não tem nada errado, não tem nada fora do controle dele. Então a águia tem uma asa grande para ela poder, né, voar mais longe, mais alto, ficar ali aplainando.
Esse momento da águia, quando ela começa a bater as suas asas, chega a um certo limite, a uma certa altitude, ela começa a abrir suas asas e fica agora só sendo levada pelo vento, sendo conduzida agora pelo vento. Ela não se esforça mais, agora ela é levada, ela fica tão leve. Isso aqui é característica de pessoas que dependem totalmente de Deus, que consegue em um certo momento se esforçar a um certo limite. Depois que ele encontra um determinado ambiente, ele se lança. Sabe o que o Espírito de Deus quer falar com você aqui? É que talvez você esteja se esforçando muito, mas está perto de você agora abrir os seus braços, as suas asas, na dependência dele, e deixar que o Espírito dele te conduza aonde você precisa chegar. Aí a águia vai passar pelo processo, e ela sabe do processo que é necessário, o processo de dor na vida dela, que agora ela vai ter que voar para um lugar muito alto. Ela vai para as campinas, ela vai para um lugar bem alto, lá em cima daquele monte, daquela montanha, daquela campina ali, e ela vai e se estabelece naquele lugar. Amém? Estão entendendo aí? Então a águia vai para um lugar bem alto, e ela se isola naquele lugar, naquele penhasco, para viver o processo dela, para ali ela viver o seu momento de dor, onde as suas penas começam a cair, aonde ela começa a ficar toda feia, depenada. Se a águia era vaidosa, ela agora não vai querer ver ninguém perto dela, porque ela vai estar toda depenada. O seu bico, ela vai começar a bater na rocha, bater até que aquele bico velho caia e fique na carne viva, até se recompor novamente. Da mesma forma, as suas unhas também começam a cair, para haver a renovação. Aí a gente fala de renovação, aqueles que confiam no Senhor serão renovados. Ei, mas há um processo de renovação, meu irmão, há um processo para a renovação chegar na tua vida. Agora a pergunta é: você está disposto, você está disposta a ser renovado, a ser renovada pelo Espírito de Deus? Tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia. Aí a águia passa pelo processo de dores, até que depois de não sei quanto tempo, porque eu não lembro agora, eu já estudei sobre isso, agora eu não lembro, tá, gente? Mas depois de não sei quantos dias, não sei quanto tempo que ela passa por todo o processo, agora começa a ser reconstruído novamente, as penas começam realmente a vir, né? E o bico é reconstituído, as suas unhas, tal, a garra, depois que ela passa por toda a renovação, e agora ela precisa, segundo, né? Alguém escreveu, que estudou isso, depois que ela está toda preparada, ela vai ter que fazer um voo bem fundo, bem rasante, né? Ela tem que sair de lá agora, depois que está todas as suas penas no lugar, toda recomposta. Aí ela não vai logo para onde ela quer ir, ela precisa dar um mergulho no mar, depois ela sobe, porque o sal vai, tipo, não sei se é temperar, como é que se fala o nome, é para proteger, para dar brilho nas suas penas. Ei, o processo de renovação, ele vai exigir de nós determinação, força de vontade. Eu quero, eu posso, eu vou, eu abro mão, eu me disponho. Eu quero pedir que todos aqueles que estão dispostos a viver uma renovação na sua vida, fique de pé. Todos que realmente entenderam a necessidade de viver uma vida na presença de Deus, ser renovado por Ele. O profeta está falando sobre a força e a renovação que aqueles que depositam sua confiança em Deus podem receber. Todos aqueles que depositam a sua fé, a sua confiança em Deus, pode receber de Deus.
A metáfora das asas como águias descreve a capacidade de superar os desafios e as dificuldades, correr sem cessar e caminhar sem se fatigar, quando estamos alinhados com a vontade e a confiança do Senhor. Quando você estiver alinhado com Deus, alinhado com a palavra de Deus, aí você vai vencer, vai superar os obstáculos, as dificuldades, os problemas. As coisas não serão tão pesadas como muitas vezes nos sentimos, porque estamos tão longe de Deus. Mas quando estamos com Deus, quando estamos alinhados com a vontade de Deus, e como estamos alinhados confiando em Deus, aí na verdade nós passaremos, nós venceremos. Amém? Feche teus olhos. Quero dizer para você que Deus é a fonte de força, e todos aqueles que esperam nele serão fortalecidos. Se você quer ser fortalecido, fortalecida por Deus, talvez você entrou aqui tão assim, né? Ah, Senhor, eu estou fraco, eu estou sem força alguma, eu sinto que as minhas forças foram embora. Tem até aquela música, né? Estou sentindo minhas forças ir embora. Talvez seja o seu caso de alguém que entrou aqui, mas talvez também não seja isso, mas seja uma outra área da sua vida. Talvez tenha alguma coisa dentro de você que você ainda não conseguiu realmente definir, decidir, e o Senhor te trouxe aqui, o Espírito de Deus te trouxe para dizer para você que não é o que você pensa, o que as pessoas pensam, mas sim o que Ele pensa de você. Porque os pensamentos de Deus a teu respeito são os mais importantes. Mas o meu pensamento não conta? Se o teu pensamento estiver alinhado com o de Deus, conta. Mas Salomão, o grande sábio, ele falou que enganoso é o coração do homem, e o nosso coração também se engana. Muitas vezes o nosso coração nos engana, nos tira do foco, nos tira da presença. Eu quero dizer para você nessa noite que há esperança para você. Quero dizer que não tem nada impossível que Deus não possa fazer na sua vida hoje. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você quer continuar esperando nele, eu tenho certeza que ele não vai te decepcionar, eu tenho certeza que ele não vai te frustrar, porque está escrito que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus está dizendo, ele vai cumprir. Coloca a mão no teu coração agora. Coloca a mão no teu coração nesse momento, e você vai fazer uma oração. Eu vou te dar 30 segundos para você orar agora, baseado naquilo que você foi ministrado hoje, naquilo que você entendeu, naquilo que você pegou como uma chave para a sua vida. Talvez de todas as milhares de palavras que eu falei aqui hoje, tem uma palavra que você pegou, que você recebeu, que o seu coração bateu mais forte, e é essa palavra, na verdade, que Deus te trouxe aqui para você ouvir. Foi essa palavra que Deus trouxe você aqui para ser ministrado. Então ore agora, peça ao Senhor. Ah, Senhor, eu não consigo. Seja aberto, seja claro para Deus, porque Ele já conhece tudo dentro de você. Ah, Deus, tem essa decisão que eu não estou conseguindo tomar, Senhor. Tem isso que eu preciso fazer, mas eu não estou fazendo. Eu estou com medo, Deus. Ah, fale com Ele, Ele vai te ajudar. Ele é o teu melhor amigo. Não tem ninguém melhor do que Ele para poder resolver as tuas causas, os teus problemas. Oh, Espírito de Deus, eu chamo aqui a tua presença nessa noite, Pai. Toque em cada coração, em cada vida aqui, Senhor. Todos aqueles que entraram nessa noite, não permita que eles saiam daqui da mesma maneira que eles entraram, Senhor. Deus, não permita que ninguém saia daqui nessa noite, ó Deus, sem ser confrontado pela palavra, sem ser tocado pela palavra, sem ser liberto pela palavra, sem ser curado pela palavra, sem ser abençoado pela palavra nessa noite. Oh,
Cantarabás, tereberrás. Espírito de Deus, vem sobre esse lugar, Senhor, e vem queimando os corações, vem queimando os corações, vem quebrando todas as correntes, todos os grilhões nessa noite, ó Deus, em toda a dificuldade de exaltar o teu nome.